Olá, galera do YouTube, eu sou o Tom Jesse, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha, porque muita gente tá vendo meu vídeo e não está se inscrevendo. E me ajuda aí até o final do mês, até o final agora de fevereiro, chegar ao 1.000 inscritos. Bom, fala um pouquinho aí do Vasco da Gama, você que é vascaíno, torce pro Vasco, comenta aí. Se você torce para outro time, não tem problema, assista aí, se inscreva no canal. Eu vou tentar aqui fazer um vídeo aqui não tão longo, mas falar um pouquinho aí do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que recentemente teve a saída do Coutinho, toda essa situação. O que se esperar para esse jogo aí contra o Fluminense, que está chegando, o jogo contra o Fluminense. Fala um pouquinho aí o que esperar do Vasco da Gama. Manda que o Vasco deve ter mudança no time titular, o Vasco deve ter algumas mudanças, não é? O Vasco deve mudar um time. É, eu não sei se desse jogo deve ter a estreia de Cuiabano. Muitas coisas acontecendo no Vasco, inclusive uma notícia lá do canal da torcida vascaína, acho que é da torcida vascaína, que o Vasco é interessado lá de um volante, parece que Mercado, dominei. Se puder lá, dá uma moral pro canal aí, os canais aí do Vasco, e fala um pouquinho dessa situação aí do Vasco da Gama, situação vou dizer muito complicada, mas uma situação é, várias coisas acontecendo, né? O Fernando Diniz muito pressionado, o Felipe Coutinho recentemente saiu. O que dá para se imaginar desse time do Vasco agora esse Coutinho, eu acho sinceramente desse América, eu acho que o Coutinho não é o grande problema do Vasco, eu acho. Mas também eu acho que esse time do Vasco agora vai ter um time com mais intensidade, vai ter um time com jogadores de velocidade. Eu acho que o Coutinho foi sim um jogador que abriu mão de muitas coisas para voltar para o Vasco, mas eu discordo de alguns jogadores que fizeram o teste, como por exemplo Douglas Luiz comentou um negócio, na minha opinião, no meu ver, que ele quis dizer que a torcida do Vasco é ingrata, alguma coisa assim, e da minha opinião é bem assim. Eu acho que o Coutinho estava aqui jogando de graça, o Vasco estava pagando muito bem, quase 2 milhões de reais para o Coutinho jogar do Vasco. E tem jogador que precisa entender. Eu também não acho que o Coutinho, um ex-jogador, o Coutinho é um grande problema do Vasco. Não é meio assim. Mas eu acho que também o jogador que fala da torcida do Vasco, de Gratidão, não. A questão do Coutinho, minha gente, o Coutinho já é um jogador que vem numa queda de produção há anos. O Coutinho ele saiu do Liverpool em 2017 ou 2018, acho que foi 2018. E de lá para cá ele caiu bastante de produção, Felipe Coutinho. Algumas pessoas tentam, algumas pessoas falam do Coutinho como se já jogasse há 5, 6 anos, como se eu tivesse jogado bem do Barcelona, do Bayern de Munique, e não é bem assim. Eu acho que ele conseguiu fazer um bom jogo no começo no Barcelona, conseguiu voltar a apresentar um bom futebol do Bayern de Munique, no Assovia, conseguiu jogar algum jogo, do Vasco, até do Vasco ano passado, ele fez uma boa temporada, na minha opinião, se você for ver os números, são números bons. A grande questão é que como o Coutinho precisou decidir pro Vasco e não decidiu como foi a final da Copa do Brasil. Mas Coutinho agora deve estar de saída do Vasco e é isso. Bola para frente. O Vasco tem boas opções. Tem o Oza, como é Oas, tem o Nuno Moreira que pode jogar. O Nuno pode jogar aí como meia. Tem algumas questões que a gente precisa deixar bem claro, que a situação do Vasco com o Diniz é uma situação meio complicada, porque o Fernando Diniz está vivendo um momento de pressão muito grande dentro do Vasco. Inclusive, eu acho que se o Vasco perder por Santos e for eliminado contra o Fluminense, eu acho que ele deve ser demitido, eu acho, né? Mas deve ser demitido. Mas eu acho que o Fernando Diniz precisa ver alguma situação, algumas ideias de jogo é, e se preparar agora, agora o time do Vasco se preparar para esse jogo de domingo. Eu acho que da final da Copa do Brasil para cá, eu acho que ainda a gente, eu não digo a gente como torcida, né? Não todo torcedor, mas eu acho que parte do time parece que ainda sente, ainda tem alguma coisa com essa final de Copa do Brasil. Se prepara aí, agora domingo vai ter o jogo aí contra o Fluminense, é o que importa. O Vasco está se preparando para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense chega no momento melhor, na minha opinião. Mas eu acho que time
os dois times tá pau a pau, da minha opinião. Acho que o Vasco tem total condição de ganhar esse jogo. E é claro que o Fernando Diniz precisa ver alguma situação, precisa ver as suas questões de jogo, mas vamos ver o que vai dar. E mano, que esse jogo vai ser do Nilton Santo, não vai ser do Maracanã, até porque vai ter dois jogos domingo, vai ter Vasco 6 horas, dois jogos domingo que eu falo do Rio de Janeiro, as duas semifinal, Vasco e Fluminense, botar Flamengo e o outro time lá, que eu não se lembro direito, que acho que é Votenor, não, acho que Manoel, esqueci o nome, ou Maicá, alguma coisa assim. Depois vocês podem ver lá, conferir. Vai falar do Vasco que pode o jogo deve ser do Dentro Santo, Gramado Sintético. Lembrando que o Vasco teve um bom resultado, tanto em 2023 e 2024, conseguiu ter uns bons resultados, um bom desempenho contra o Fluminense lá do Nilton Santo, quem sabe se repita. Algumas pessoas parece que não gostaram tanto dessa questão do Vasco jogar Nilton Santo, algumas pessoas devem achar que é meio do Maracanã, mas no Maracanã o Fluminense tem tido bom resultado, então acho que talvez seja tão ruim. É claro que o gramado é sintético, com um gramado diferente, apesar que mano, tem jogadores que já jogaram lá do Botafogo, então do Vasco hoje, como Cuiabá e TT, então pode ser que o Vasco ganhe vantagem com isso, mas vamos ver o que vai dar esse jogo de Vasco e Fluminense, com transmissão na TV Globo, tá, gente? Esse jogo é 6 horas da noite. Então, assim, vamos ver o que vai dar Vasco e Fluminense. Fluminense chega no momento melhor. O Fluminense é um time que hoje está bem encaixado. O Vasco é um time que vive uma situação meio delicada com o treinador. Eu acho que até o time do Vasco melhorou bastante este ano. Ah, mas saiu o Verete, saiu o Coutinho, o Ayan. Mas eu acho que o Vasco conseguiu repor bem essa saída. Por mais que ainda não contratou, submeter um jogador pulgado Coutinho, mas tem as suas opções boas. E vamos ver o que vai dar desse jogo. O Fluminense chega no momento melhor. O Diniz, toda essa questão do Vasco, Fernando Diniz, é uma situação meio complicada. Mas eu acho que dá sim pro Vasco ganhar hoje. O jogo, é um casco. Foi um pouco da parte tática. Eu acho que o Vasco precisa tomar cuidado, não pode estar dando espaço todo tempo, todo minuto, toda o jogo todo. E o Fernando Diniz, ele tem essa questão do zagueiro, ele gosta de deixar o zagueiro muito à frente, ele gosta de deixar o zagueiro lá perto do ataque. Eu acho que isso não é para acontecer contra o Fluminense. Então acho que vai querer ter um certo cuidado, o Diniz vai querer ver algumas ideias, algumas coisas. Então acho que isso é muito importante. E deve ter mudança aí do time, mas eu acho que essa questão tática, eu acho que por ser um jogo do Vasco jogando com o mandante, pode ser que o Vasco tenha mais posse, cedo ou mal, que o Denis gosta, que o time tenha bastante posse de bola. É, deixa eu olhar aqui. É, eu acho que tendência é o Vasco dá pra dizer que é uma tendência, mas o Vasco deve ter mais posse de bola, mas precisa tomar cuidado. Eu também não acho que o Fluminense vai ficar o tempo todo atrás, tentando sair contra-ataque. Vai também querer sair com o jogo, é um casco. Lembrando que o Vasco eliminou o Fluminense da semifinal da Copa do Brasil ano passado. Não sei se eles vão tentar vir com tudo para cima do Vasco, mas eu acho que o Vasco tem total condição de ganhar esse jogo. Eu acho que é muito importante que a torcida, se engajar, conseguir e quem puder ir o jogo que vá apoiar o time, o Vasco conseguir essa vitória. E deixa eu aqui uma opinião, por mais que o Vasco hoje vive uma situação complicada do campeonato brasileiro, ainda é cedo. É claro que é perigoso deixar o Fernando Diniz muito tempo e os resultados não vir. O Vasco vai afundado na zona de embaçamento. Eu acho que o Vasco não vai cair, eu acho que a briga do Vasco não é para cair, mas eu acho que precisa ver essa questão técnica, essa questão tática do treinador, essa questão do treinador. E, e lembrando que vai ter um jogo no meio da semana contra o Santo. Mas eu acho que esse estadual, por mais que hoje não é o principal campeonato, eu acho que pro Vasco, que já está há muito tempo, ainda mais depois da final da Copa do Brasil, que não foi campeão, que existia uma expectativa, existia
Ontem estava confiante que o Vasco ia ganhar. Acho que é muito importante o Vasco, acho que é muito importante o Vasco conseguir essa vaga para a final. Você pode até falar, mas o Flamengo é um time complicado, o Flamengo é um time difícil. Mano que o Flamengo perdeu pro Lanús da Recopa, o primeiro jogo. Não vai ter o jogo da volta, mas o Flamengo ainda é um time, ainda é um time que, nossa, dá para ganhar sim. Então acho que é cara que tem que ter produção, humildade. Eu acho que entrar com muita vontade é muito importante, jogadores, para ganhar esse jogo. E eu acho que pro Vasco tá tanto tempo, ele tá tanto tempo sem ganhar nada, eu acho que seria muito importante ganhar esse título, ganhar esse estadual, carioca, eu acho que seria muito importante pro Vasco, o torcedor lavar a alma, poder ter um sossego, poder ter paz, poder ver o Vasco de novo campeão. O estadual não tem que ser o principal, tem que focar no brasileiro e mais tarde a Sul-Americana, da Copa do Brasil, concordo. Mas eu acho que o estadual, o Vasco, está tanto tempo sem ganhar, isso é muito importante. Imagina uma final de estadual, Vasco-Flamengo, por exemplo. Seria um grande jogo, então o Vasco tem a total condição de ganhar, mas o Vasco, é, contra o Flamengo, não tem tido um bom resultado. Concordo, mas eu acho que se jogar com vontade, se jogar querendo ganhar, pode ganhar. Tudo pode acontecer. Então, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui. Vai eu, fui.